Vim nesse vídeo conversar com vocês sobre First Kill, ou Primeira Morte, série da Netflix protagonizado por um casal formado por duas garotas, sendo uma delas uma vampira e a outra uma caçadora de monstros. Já avisando que esse vídeo está repleto de spoilers, então se você já assistiu a série ou se você não se importa com spoilers, bora pro vídeo! E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Primeira Morte é baseada num conto de mesmo nome, escrito pela Vi Schwab, que está dentro da coletânea Vampiros Nunca Envelhecem. A autora do conto está envolvida também nessa série da Netflix, tanto como roteirista quanto como produtora executiva. Inclusive, o primeiro episódio da série, o piloto, foi escrito por ela. É interessante a Vi Schwab ter escrito o piloto da série, porque basicamente toda a história que acontece no conto se passa nesse primeiro episódio. Então tudo que a gente vê a partir do segundo episódio foi criado e desenvolvido para a série. Então a série conta a história da Juliet, uma vampira adolescente que vem de uma família de vampiros de uma linhagem muito importante, e ela chegou numa idade onde ela precisa fazer a primeira morte dela para conseguir controlar os seus instintos de vampira. No entanto, a Juliet não quer matar ninguém, ela não quer seguir essa tradição dos vampiros. Ao mesmo tempo, a Juliet tem um crush numa garota nova do colégio chamada Calliope. No entanto, a Calliope faz parte de uma célebre família de caçadores de monstros, e assim como a Juliet, ela também precisa fazer a sua primeira morte, mas matando um monstro. E no caso, vampiros se encaixam nessa caixinha dos monstros que a Calliope precisa matar. E obviamente as duas acabam se envolvendo emocionalmente e se apaixonando. A história é basicamente um Romeu e Julieta repaginado, versão vampiros e caçadores de vampiros. Afinal de contas, as duas garotas pertencem a famílias rivais que não querem que elas fiquem juntas. Com o acréscimo, claro, de ser um casal sáfico, né, formado por duas garotas. Inclusive a série tem várias referências, algumas delas bem explícitas a Romeu e Julieta. Essa ideia de um vampiro se apaixonar por um caçador de vampiros não é nova, a gente já viu isso, por exemplo, em Buffy, a caça-vampiros. Num dado momento da história, a Buffy, que é uma caçadora, começa a se envolver com o Angel, que é um vampiro, mas aquele romance proibido dos dois não era LGBTQIA+, como é em First Kill. Buffy até tinha representatividade LGBTQIA+, entre os personagens, mas teve um final meio trágico e eu acho que nem merece ser exaltado. Então agora em First Kill a gente tem uma representatividade LGBTQIA+, protagonizando uma série de vampiros. Essa série infelizmente tem muitos defeitos, eu já vou apontar alguns deles, mas eu acho importante a gente exaltar a parte positiva que a série traz. As séries e filmes adolescentes que costumam trazer protagonistas LGBTQIA+, geralmente são romances ou comédias românticas. Eu acho muito importante que esses filmes e séries continuem existindo, afinal de contas a gente tem muito pouco deles, né, quando a gente vai buscar, principalmente com um final feliz, mas ao mesmo tempo é muito legal quando a gente consegue se ver representado como protagonistas em outros gêneros. Quando a gente vai para uma ficção científica, para um terror, para uma fantasia, os personagens LGBTQIA+, quando tem, são coadjuvantes. É muito raro a gente ver nesses outros gêneros algum protagonista LGBTQIA+. Recentemente a gente viu a trilogia de filmes de terror Rua do Medo da Netflix, que tinha uma protagonista LGBTQIA+, e essa eu achei muito legal. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando dos 3 filmes da trilogia, eu vou deixar um link na descrição pra quem quiser assistir. A gente teve também recentemente a série do Chuck, que o protagonista era um adolescente gay, e teve também uma minissérie da Netflix de terror chamada Mansão Bly, com uma protagonista lésbica, apesar de eu não ter gostado muito do desfecho da história. Então a gente tá começando a caminhar agora por outros gêneros, e eu acho isso muito importante pra comunidade. Outro ponto importante da série é que a orientação sexual da Juliet e da Calliope não é o foco principal da história. As duas são muito bem resolvidas quanto à sua sexualidade e não há nenhum tipo de preconceito dentro da família delas com relação a isso. O que faz com que as duas famílias não queiram que elas fiquem juntas não tem nada a ver com o fato de serem duas garotas, e sim pelo fato de uma ser uma vampira e a outra ser uma caçadora de monstros. Existe um momento muito legal das duas no episódio 5 da temporada, onde elas conversam um pouco sobre a descoberta da sexualidade, e não é citado em nenhum momento qualquer tipo de LGBTfobia que as duas possam ter sofrido na família. A Calliope fala que provavelmente desde sempre ela tinha algumas atitudes queer, porque até a mãe dela falava que tudo bem ela gostar de garotas, e ela ficava brava porque ela queria casar com Bruno Mars, mas no fim todas as garotas por quem ela se interessou pareciam Bruno Mars. Porém eu acho que a Juliet não se parece nada com Bruno Mars.
Vampires. E a Juliet no começo até tentou se envolver com garotos, a gente vê no flashback ela ficando com o Ben, mas essa ficada dos dois só serviu pra eles entenderem que não era daquilo que eles gostavam. Tanto o Ben começou a ficar com garotos, quanto a Juliet começou a se interessar por garotas, e os dois acabaram se tornando melhores amigos. E o Ben, assim como a Juliet e a Calliope, também é super bem resolvido com a sexualidade dele. A única questão que o Ben tem é que ele é apaixonado por um garoto que está numa relação com uma garota e não quer sair do armário. Seria muito legal se a gente visse isso sendo melhor trabalhado, né? Um garoto gay apaixonado por um garoto que se diz hétero, que está dentro do armário. Mas quando esse assunto começou a ser mais aprofundado e eu achei que a gente ia ver mais sobre ele, o garoto foi morto por uma zumbi. E o próprio Ben, depois que esse garoto morre, acaba ficando meio de lado na trama, né? Ele apenas orbita entre as duas garotas e não tem mais a sua história própria. E acho que um grande problema da série, não só com o Ben, mas também com a Juliet e com a Calliope, que são as protagonistas da série, é que muitas vezes a trama deles, né, a trama dos jovens, é deixada de lado para dar mais importância para a trama dos adultos. Em muitos momentos, a Juliet e a Calliope parecia que não estavam exercendo os papéis delas de protagonistas da série. Apesar do ponto inicial da série ser o relacionamento da Juliet e da Calliope, e da Calliope ter descoberto que a Juliet vinha dessa linhagem especial de vampiros, todo o desenrolar da série, todas as maiores ações vinham das famílias e não das duas. Elas não estavam ativas na história. Não eram as ações das duas que traziam consequências para a história. Elas estavam apenas seguindo a maré. Então, em vários pontos, a gente vê a história das duas sendo deixada meio de lado para dar muito tempo de tela para as famílias delas. Ao mesmo tempo, essa trama das duas famílias e o que vinha acontecendo na cidade começou a trazer informação demais, acontecimentos demais e aprofundamento de menos. O mais interessante da mitologia da série, que valia a pena ser mais aprofundado nessa primeira temporada, era toda a questão dos Imaculados, né? Dessa linhagem especial de vampiros que a Juliet vem. De acordo com a mitologia da série, os vampiros Imaculados são descendentes da Lilith, que seria a irmã da Eva, lá da história bíblica. Quando as duas estavam no Jardim do Éden e encontraram com a cobra na árvore que tinha o fruto proibido, a Lilith se deixou ser mordida pela cobra e tornou ela a primeira vampira. Então os descendentes diretos da Lilith são chamados os Imaculados e possuem algumas habilidades especiais, como por exemplo poder andar na luz do dia, eles possuem reflexo no espelho, eles não deixam marca quando eles mordem e eles não morrem com uma estaca no coração como acontece com os outros vampiros. Além disso, eles vivem no matriarcado e isso é muito legal também. E existe uma guardiã da cobra que atualmente é a avó da Juliet. Essa cobra foi a responsável por tornar a Lilith uma vampira imaculada e todos os vampiros que não fazem parte dessa linhagem só se tornarão imaculados se forem transformados por essa cobra. Então os vampiros que não podem andar na luz do sol ou que são mortos por estaca foram transformados quando um vampiro mordeu ele, né, e sugou, drenou todo o sangue e acabou transformando. O pai da Juliet, então, como não fazia parte dessa linhagem da Lilith, era um vampiro comum, mas quando ele estava prestes a morrer, foi transformado em imaculado pela cobra. No entanto, ele acaba devorando a sogra num dado momento, numa cena meio bizarra. Então a guardiã da cobra acaba se tornando a Margot, né, a esposa dele, a mãe da Juliet, que era a herdeira direta. E eles escondem isso do clã de vampiros, né, afinal de contas, o que eles vão achar quando descobrirem que a guardiã foi morta por um deles, até que a mãe da Margot é convocada no final da temporada pelo clã de vampiros questionar ela como guardiã, e é deixado esse gancho de como a Margot vai lidar com isso. A gente tem a Eleanor, que é a irmã mais velha da Juliet, que acaba se tornando uma das personagens mais interessantes da série. Ela tem uma dualidade muito interessante, né, de querer o poder, de ansiar futuramente ser a guardiã, e ela é muito fria em vários momentos, né, ela é prática quando precisa fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe uma preocupação dela com a família, a gente vê que ela se importa com a Juliet. Então ela se sente extremamente traída no final da temporada quando descobre que a Juliet denunciou ela como sendo um monstro que a cidade estava procurando. Então a temporada termina com ela presa e com a família não querendo tirar ela de lá, querendo manter ela lá por um tempo, quase como que para dar uma lição nela. A relação mais interessante da Eleanor provavelmente é com o Oliver, né, que é o irmão gêmeo dela, que durante a temporada a gente não entende muito bem qual é a dele, né, ele foi banido pela família. E a gente vê que ele é um vampiro que traçou um outro caminho por conta dos traumas que a irmã dele fez ele viver no passado.
A Elinor tem um poder que os outros vampiros não têm de manipular a mente dos outros. Então a Elinor manipulou o Oliver para que ele matasse a tartaruga de estimação dele quando eles eram crianças. Depois fez com que ele matasse uma monitora num acampamento e a psicóloga deles drenando o sangue dela e fazendo com que ele fizesse a sua primeira morte. Ele chegou a se envolver com uma bruxa e prometeu para Juliet que eles conseguiriam curar o vampirismo dela e tornar ela uma humana. E no final a gente descobre ele como sendo o grande vilão, né? Que tava liberando todos os monstros que estavam atacando a cidade. E isso da série querer trazer já nessa primeira temporada vários monstros, né, como bruxas, como zumbis e tantos outros que apareceram, é um ponto que acabou sendo muito prejudicial. A série acabou pincelando várias mitologias e não se aprofundou em nenhuma delas, deixando tudo muito raso. Por isso que eu acho que nessa primeira temporada poderia ter se aprofundado apenas nos vampiros, para depois ir trazendo outras em eventuais próximas temporadas. A gente poderia até saber que os caçadores de monstros caçam outros tipos de criaturas, mas nessa temporada vamos mostrar só os vampiros, né? Vamos entender um pouco mais deles. Porque isso acabou fazendo com que a família da Calliope ficasse meio perdida no meio de toda essa confusão. A família da Calliope nunca tinha um foco principal, né? Eles ficavam sempre perdidos e pairando entre esses vários monstros que iam aparecendo. O mais interessante era a gente ver o embate, a guerra fria que estava acontecendo entre a mãe da Juliet e a mãe da Calliope. Inclusive, algo interessante que foi trazido e foi deixado também como gancho no final da temporada foi o Theo, o meio-irmão da Calliope, ter sido transformado em vampiro pela Juliet. Ele vinha com toda uma questão de tentar descobrir qual foi o vampiro imaculado que matou a mãe dele. E no final da temporada, quando estava enfrentando a Elinor, acabou sendo atacado e morto e acidentalmente transformado em vampiro pela Juliet. E isso é muito interessante, né? Imagina alguém que foi criado para ser um caçador de monstros, que teve a mãe morta por um vampiro, ser transformado em vampiro. A intenção do pai dele era matar ele, afinal de contas ele não era mais considerado um humano, né? Agora ele era um monstro, mas a Talia, a madrasta dele, que se considera mãe, afinal de contas criou ele desde os 7 anos, acabou libertando ele e levando até o Oliver, para ele ser cuidado pelo Oliver, para ele aprender a ser um vampiro com o Oliver. No fim, a série acabou criando mais ganchos e levantando mais questões, ao invés de fechar os arcos que ela tinha aberto no começo da temporada. Eu sou a favor de que as séries tenham ganchos para uma próxima temporada, para que a gente tenha histórias para contar numa próxima temporada, mas esses ganchos precisam ser consequência de um arco que foi criado e encerrado na própria temporada. Muitos elementos que foram deixados para a próxima temporada foram criados e deveriam ter sido encerrados no ciclo da primeira temporada. A gente não sente que essa primeira temporada foi redondinha, que ela foi completa. Dá a impressão que ela foi só aberta e que ela não foi finalizada. E o principal e mais importante, a relação da Juliet e da Calliope não foi bem trabalhado quanto poderia ter sido. A série teria ganhado muito mais se ela tivesse aprofundado um pouco mais na relação da Juliet e da Calliope no colégio, sabe? No dia a dia delas, no cotidiano das duas. O primeiro episódio, quando a gente vê o ponto de vista da Juliet, depois vê o ponto de vista da Calliope, quando elas estão se conhecendo, o primeiro beijo delas, né? A primeira mordida. Eu acho que tá bem no ponto do que a série poderia ter sido. Seria muito interessante se a gente visse como elas lidam com isso a partir de então no colégio, né? No dia a dia delas, né? Na sala de aula, nas aulas que elas fazem juntas. A gente podia ver a convivência e o romance delas se desenvolvendo nos corredores do colégio sem os pais delas saberem sobre isso. Como é que elas iam esconder isso dos pais e como é que elas iam viver esse amor proibido enquanto elas precisavam continuar seguindo com a vida delas. A gente tem um pouco disso no 5º episódio, onde a trama principal acontece no colégio. A Juliet e a Calliope aprofundam as relações e logo depois elas enfrentam um zumbi e acaba sendo um episódio bem divertido, mas essa dinâmica poderia ser melhor distribuída pela temporada. Então a descoberta das duas famílias e o embate que eles tiveram no 3º episódio seria algo que deveria acontecer no final da primeira temporada. Então todos esses elementos, toda essa salada que foi a primeira temporada, poderia ter sido dividida em várias temporadas. E de repente o final da primeira temporada podia ser com as duas fugindo juntas e não com elas separadas, como foi o que aconteceu. A Calliope terminou com a Juliet por ela ter transformado o irmão dela em vampiro, algo que é inaceitável, mas de certo modo eu acho que elas ainda podem se acertar, afinal de contas a Juliet trouxe de volta à vida o irmão da Calliope. Enfim, eu acho que a temporada terminaria mais interessante com as duas fugindo juntas do que elas separadas e sofrendo por não
não estarem juntas. Se a série não for renovada, o final que a gente vai ter vai ser um final triste, né? Das duas terminando separadas. O bom é que se a série for renovada, ela sofreu muitas críticas com relação a essas tramas bagunçadas que ela teve. Então existe chance de consertar isso numa segunda temporada. E eu sinceramente espero que a série seja renovada, porque eu acho que ela tem conserto sim, e porque é preciso continuar investindo em filmes e séries com gêneros diversos que tenham protagonismo LGBTQIA+, principalmente que fujam de estereótipos e que não resumam a comunidade àqueles clichês que a gente tá cansado de ver. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!